Minha Primeira Bíblia apresenta Samuel repreende a Saul. Quando Saul já reinava há 2 anos sobre Israel, escolheu um exército de 3.000 soldados israelitas. 2.000 estavam com ele em Micmas e no monte de Betel, e os outros 1.000 estavam em Gibeá, de Benjamim, com o príncipe Jonatas, filho de Saul. Jonatas, junto com os 1.000 homens, atacou uma base militar dos filisteus. Ao tomarem conhecimento, os filisteus declararam guerra contra Israel. Então, o rei Saul ordenou que a trombeta fosse tocada em todo o país, para que todos soubessem que estavam em guerra. Todo Israel recebeu essa notícia. Saul atacou os filisteus. Agora os israelitas se tornaram odiosos para eles, e a guerra foi declarada. Diante disso, o povo se colocou à disposição de Saul em Gilgal. Enquanto isso, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Tinham 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército tão numeroso quanto a areia da praia. Avançaram até Micmas e lá acamparam. Além disso, nenhum dos soldados israelitas possuía espada ou lança, exceto o rei Saul e seu filho Jonatas. Isso acontecia porque em todo o território de Israel não havia um único ferreiro. Veja bem, naquela época, os filisteus eram os especialistas na fabricação de armas de ferro. Se um israelita quisesse forjar ou afiar qualquer ferramenta, precisava ir até o território filisteu e pagar pelo serviço. Mas desde que a guerra foi declarada, os filisteus proibiram que se forjassem espadas e lanças para os hebreus. E mesmo quando faziam, cobravam um preço altíssimo. Imaginem só, não apenas os israelitas estavam desarmados, mas também dependiam de seus inimigos para ter armas. A situação era muito difícil. Sim, certo. Os israelitas, e o pior de tudo é que, tempos atrás, alguns israelitas se alistaram no exército filisteu para atacar seu próprio povo. Bem, muito obrigado por nos explicar. Foi um prazer. Já pode se retirar. Sim, claro. Diante dessa situação, os israelitas tremiam de medo, conscientes de que estavam em apuros. Por isso, muitos se esconderam em cavernas, moitas, entre rochas, buracos e cisternas. Alguns até atravessaram o Jordão para fugir para a terra de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, conforme havia combinado com o profeta Samuel. Samuel o havia instruído a esperá-lo por 7 dias, para que ele oferecesse um sacrifício e pedisse a bênção do Senhor. No entanto, ao perceber que Samuel não chegava, os soldados começaram a se dispersar. E Saul, desesperado, perguntava: "Alguém viu o profeta Samuel? Ele já chegou?" Onde está Samuel? Com a crescente deserção dos soldados. E diante dessa situação, Saul, impaciente, decidiu oferecer ele mesmo o sacrifício. "Tragam tudo o que é necessário para o holocausto. Eu mesmo o oferecerei." E assim o fizeram. No momento em que Saul terminava o sacrifício, Samuel chegou e perguntou: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: Já que você não chegava como combinado, eu mesmo tive que fazer o sacrifício. Veja, as pessoas estavam indo embora porque estavam com medo. O que você queria que eu fizesse, Samuel? Se os filisteus viessem aí nos atacar, estaríamos perdidos. E nem sequer imploramos o favor do Senhor. Você agiu como um tolo, respondeu Samuel. Por não obedecer ao mandamento que o Senhor lhe deu, seu reino não permanecerá. Seu filho não será o próximo rei, nem o filho do seu filho. Agora, o Senhor buscará um homem segundo o seu coração e o designará como governante de seu povo, porque você não obedeceu à sua palavra. Dito isso, Samuel se retirou, enquanto Saul permaneceu com seu filho Jonatas e o pequeno exército que lhe restava.
Ele ordenou um censo dos soldados e descobriu que apenas 600 homens haviam permanecido. Enquanto isso, o exército filisteu se dividiu em 3 grupos. E cada um marchou para terras diferentes para atacar os israelitas. Certo dia, o príncipe Jonatas disse ao seu escudeiro: "Venha comigo, vamos atravessar até o outro lado, onde está o destacamento dos filisteus." Sem dizer nada ao rei Saul, eles partiram. Ao se aproximarem, perceberam que, para chegar até o destacamento dos filisteus, precisariam escalar um penhasco. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos atravessar até o destacamento desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, pois para ele não há nada difícil, seja com muitos ou com poucos." "Vá em frente", respondeu o escudeiro. "Faça tudo o que planejou fazer. Estou com você." E assim, começaram a escalar o penhasco, que era muito íngreme. Enquanto subiam, Jonatas voltou-se para o seu escudeiro e disse: "Escute, vamos nos deixar ver pelos filisteus. Se disserem, 'Esperem aí, já vamos até vocês,' ficaremos onde estamos. Mas, se nos chamarem para ir até eles, subiremos, pois essa será a confirmação de que o Senhor nos dará a vitória." De acordo? Então os dois seguiram subindo e se deixaram ver pelos filisteus. Quando os filisteus os avistaram... Ei, olha, olha! Ah, hebreus ali! Parece que estão saindo de suas tocas. Ei, hebreus! Venham até aqui! Temos algo para lhes ensinar. Jonatas e seu escudeiro se entreolharam, pois sabiam que aquela era a confirmação da vitória. Ao subir, Jonatas sacou sua espada e começou a atacar os filisteus, enquanto seu escudeiro os finalizava. Naquele momento, um pânico tomou conta do acampamento filisteu. O exército, sem entender o que estava acontecendo, entrou em desespero e começou a atacar uns aos outros. Até a terra tremeu com um pânico extraordinário. Os israelitas que antes haviam se unido aos filisteus trocaram de lado e voltaram para apoiar Saul e Jonatas, se unindo ao ataque. No acampamento do rei Saul, os sentinelas notaram a confusão e avisaram ao rei: "Rei Saul, algo estranho está acontecendo com os filisteus." Saul ordenou imediatamente: "Façam a chamada. Vamos ver quem está faltando." Assim o fizeram. E notaram que faltavam Jonatas e seu escudeiro. Então, Saul ordenou que trouxessem o sacerdote. "Tragam o sacerdote." O sacerdote da época era Aías, sobrinho de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli. Quando Aías se aproximou, Saul disse: "Traga a Arca da Aliança." Mas logo mudou de ideia. Não. Melhor não. Vamos direto para a batalha. E escutem bem, Saul fez um juramento: "Ai daquele que comer algo antes do anoitecer. Ninguém comerá nada até que os filisteus sejam entregues em minhas mãos." Assim, naquele dia, nenhum dos soldados havia comido nada enquanto perseguiam os filisteus. Até mesmo os israelitas que haviam se escondido se juntaram à batalha para enfrentá-los. Todos se uniram contra os filisteus e dessa forma o Senhor livrou Israel naquele dia. Depois da batalha, todo o exército entrou em uma floresta e notou que o mel corria como água. Mas, por medo do juramento de Saul, ninguém se atreveu a prová-lo. No entanto, Jonatas, que não tinha ouvido o juramento de seu pai, pegou uma vara, retirou o mel de um favo e comeu. Em seguida, seu rosto se iluminou. Mas um dos soldados o advertiu: "O que você está fazendo, Jonatas? Nós não podemos comer nada. Seu pai fez um juramento de que morreria o homem que comesse algo hoje." Isso é muito errado, o que meu pai fez, disse Jonatas. "Veja como recuperei minhas energias só de provar um pouco desse mel.
Além disso, se todo o exército tivesse comido do despojo que tiramos do inimigo, o estrago contra os filisteus teria sido muito maior. Naquele dia, enquanto os israelitas perseguiam os filisteus, eles estavam exaustos. Desesperados pela fome, tomaram os animais do despojo, ovelhas, vacas e bezerros. Os degolaram ali mesmo e comeram a carne com sangue, algo proibido pela lei de Deus. Então contaram a Saul: os soldados estão pecando contra o Senhor, pois estão comendo carne com sangue. Vocês são insensatos, respondeu Saul. Me tragam uma pedra grande e avisem ao povo que traga os seus animais para degolá-los adequadamente, a fim de que não pequem contra o Senhor ao comer carne com sangue. Naquela noite, cada soldado trouxe sua vaca e eles as degolaram ali. Depois disso, Saul construiu um altar e propôs continuar atacando os filisteus durante a noite. Vamos atrás deles e não deixemos ninguém com vida antes que amanheça. Primeiro devemos consultar a Deus, interveio o sacerdote. Então, Saul perguntou a Deus: devemos perseguir os filisteus que restaram com vida? Tu os entregarás em nossas mãos? Mas Deus não respondeu. Há pecado no acampamento. Todos vocês, chefes do exército, se aproximem e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Tão certo como vive o Senhor, garanto que mesmo que o culpado seja meu filho Jonatas, ele morrerá sem remédio. Ninguém se atreveu a dizer nada. Então Saul ordenou separar o povo. Os soldados de um lado e ele, junto com Jonatas, de outro. Em seguida lançaram sortes. E a sorte caiu entre Saul e Jonatas, enquanto os demais ficaram livres. Surpreso, Saul disse: o quê? Lancem sortes entre Jonatas e eu? E a sorte recaiu sobre Jonatas. Então Saul lhe disse: o que você fez? Pai, é que eu não sabia que você havia ordenado que não se comesse nada. É verdade, na floresta eu provei mel com a ponta de uma vara. Me fez bem, pois eu vim exausto da batalha. É por isso que tenho que morrer? Sim, que Deus me castigue se você não morrer, Jonatas, exclamou Saul. No entanto, os soldados intervieram. Jonatas não pode morrer. Ele nos deu esta grande vitória com a ajuda de Deus. Tão certo como o Senhor vive, que nem um só fio de cabelo de sua cabeça caia ao chão. Os soldados se uniram para interceder por Jonatas e, finalmente, o livraram da morte. Depois disso, Saul deixou de perseguir os filisteus, que voltaram para sua terra. A partir de então, Saul lutou contra todos os inimigos ao seu redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Amalequitas, os reis de Sobá e os filisteus. E a todos ele vencia com a ajuda de Jeová. Inscreva-se, comente, curta e siga-nos em nossas redes sociais. Ei, saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para: um grande abraço aqui para o Samuel, Manuela, Rafael e Daniel, para Fernanda e Isadora do Mato Grosso do Sul, Maria Clara Marmol e Samuel Antônio Marmol, Sara, Maria, Samuel, Heloísa e William, Raíssa de Guarulhos, São Paulo, Rebeca, Osângela e o seu filho Otávio lá do Acre, João Paulo de Valparaíso, Jamile Gonçalves, Fernanda e Isadora, Davi Mirley,
José e Marta, diretamente de Portugal. Isadora, Heloísa e Manuel, também de Itapema. Eixila e Samuel de Oroz, Ceará. Matheus Campos, de Ponta Grossa, Paraná. Davi Lucas, Lorenzo Lucas e Esther Maria. Micaela, direto de Mantuá, na Itália. Gustavo e Radassa, de Floresta, Paraná. Ágata Laís, de São Paulo, Zona Leste. Ana, Enzo e Alívia. Raiele Neri e Rafaele Neri, Departamento Infantil da Assembleia de Deus em Rio Largo. João Gabriel, de Ouricuri. Ana Pantoja, Samuel Pantoja e também o Gabriel Pantoja. Rafaela e César, de Goiânia. Ágata, de Colatina. Joshua, do Rio das Ostras. Matheus Micaías, de Brasília. Kathleen, Rebeca, Gabriele, Beatriz e Micaela. Débora e Sara, de Iguatu, Ceará. Pedro Melo, Maria, Ana Paula. Marcos Paulo, Reginaldo, Cláudia, Arthur, Jéssica e Brian, lá de Barreiras, Bahia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até a próxima! Tchau!